Existem dois tipos de mães nesse mundo: as que geram do próprio ventre e as que, como eu, pegam um filho que ninguém queria e transformam em sangue do próprio sangue. Só que às vezes, minha filha, o amor não cura tudo. E foi esse mesmo amor de mãe que um dia quase me matou dentro da minha própria cama. Meu nome é Gertrudes Oliveira, mas todo mundo aqui em Cachoeira do Sul me conhece como Dona Gege, ou a mulher que adotou o menino do orfanato. Estou com 76 anos nas costas hoje em dia, minha querida. E cada uma dessas rugas no meu rosto conta uma história diferente. Umas de alegria, outras de dor que nem o tempo conseguiu apagar. Moro até hoje nessa casinha antiga, nos fundos do bairro São José, com as paredes descascando, mas ainda resistindo ao tempo. Da minha varanda, consigo ver um pedaço do rio Jacuí, que corta a cidade como uma veia azul. Esse rio já viu de tudo nessa vida. As alegrias, as tristezas e também aquele dia em 1992 que mudou minha família para sempre. Foi quando uma mulher acreditou que podia salvar qualquer criança com amor, mesmo aquelas que carregam feridas tão fundas que nem Deus consegue curar. E você que está me ouvindo agora, conta pra mim qual é seu nome e de que cantinho desse Brasil está escutando essa história que ficou guardada no meu peito por mais de 30 anos. Me fala aqui embaixo nos comentários, viu? Tenho curiosidade de saber até onde minha voz de velha do interior está chegando. Quem sabe, até tem alguém aí de Cachoeira do Sul que já me conhece de vista e nem sabia desse segredo que carrego. Cachoeira do Sul não é uma cidade grande, minha filha. É um desses lugares que o tempo parece que passa mais devagar. Uma região que tem muita plantação de arroz, soja e onde todo mundo conhece todo mundo. As ruas principais são largas, mas quando você entra nos bairros mais antigos como o meu, elas ficam estreitas, com calçadas tortas que fazem os mais velhos como eu andarem olhando para o chão para não cair. Sabe, a gente já não está na melhor forma, né, minha querida? Aqui tem igreja antiga, praça central onde os velhos jogam dominó, e o rio que às vezes, quando chove muito, invade as casas mais baixas e leva um pouco da cidade com ele. Foi depois daquela enchente de 1988 que eu e meu falecido marido José decidimos que era hora de aumentar nossa família. A gente já tinha os nossos 2 filhos biológicos, o Paulo, que na época tinha 17 anos, e a Margarida, com 15. Mas sempre tive esse coração mole, sabe? Sempre quis ter mais filhos. Foi a Margarida que me deu a ideia. Ela tinha ido fazer um trabalho da escola no orfanato Santa Clara, lá no outro lado da cidade. Chegou em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, a senhora precisava ver aquelas crianças. Tem uns que já estão lá há anos e ninguém quer porque são grandes demais. Todo mundo só quer bebê. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. José, meu marido, não era muito de se emocionar, não, mas ele sempre respeitou minhas vontades. Trabalhava como encarregado na cooperativa de arroz, era homem sério, de poucas palavras, mas coração bom. Quando falei da ideia de adotar uma criança mais velha, ele só me olhou com aquele jeito dele, fumando o cigarrinho de palha na varanda, e disse: "Se é isso que você quer, Gege, vamos ver essa criança." Na primeira vez que visitamos o orfanato, meu coração quase saiu pela boca. Um lugar limpo, mas triste demais. Criança é para correr, pular, fazer barulho. Ali parecia que todo mundo tinha medo, até de respirar muito alto. A diretora, Dona Clemência, uma senhora magra com cara de quem chupou limão, nos levou até a sala dela. "Vocês têm preferência por menino ou menina? Qual idade?" "Queremos uma criança que realmente precise de uma família", eu disse, sentindo uma coragem que nem sabia que tinha. "Uma que talvez os outros não queiram adotar." Foi aí que ela falou do Rogério pela primeira vez. "Tenho um menino de 9 anos. Está conosco desde os 5. É um dos mais velhos daqui. Inteligente, mas reservado. A mãe era usuária de drogas, morreu de overdose. O pai, ninguém sabe quem é." Quando vi o Rogério pela primeira vez, estava sentado sozinho no canto do pátio, com um livro velho na mão. Um menino magrinho, de cabelo preto liso cortado rente, olhos escuros grandes que pareciam engolir o mundo. Não sorriu quando nos apresentaram. Apenas olhou, estudando a gente como se fosse um bichinho desconfiado. "Ele não fala muito", explicou a Dona Clemência, "mas é inteligente. Tira boas notas na escola. Só tem
Dificuldade de se relacionar com as outras crianças. Naquela hora, meu coração de mãe já tinha decidido. Aquele menino precisava de uma família, precisava de mim. José, que estava ao meu lado, apertou minha mão. Ele também tinha sentido alguma coisa. O processo de adoção não foi fácil. Nunca é. Teve entrevista, visita da assistente social na nossa casa, papelada que não acabava mais. Mas eu estava determinada. Em 4 meses, o Rogério já estava em casa conosco, com uma mochila pequena contendo tudo o que ele tinha no mundo. Algumas roupas, um livro de histórias e um carrinho velho de plástico. No começo, ele era tão quieto que às vezes eu esquecia que ele estava em casa. Ficava no quarto que dividiu com o Paulo, que não gostou nem um pouco, mas eu disse que era só até a gente arrumar o quartinho dos fundos. Mal falava durante as refeições, comia olhando para o prato como se tivesse medo que alguém fosse tirar a comida dele. Aos pouquinhos, fui tentando chegar perto. Fazia os pratos que ele gostava. Descobri que adorava macarrão com molho de carne. Comprei livros, pois notei que era o que ele mais gostava de fazer. Sentava do lado dele na sala enquanto assistia televisão. No início, ele se encolhia todo quando eu chegava perto, como se esperasse alguma coisa ruim. Partia meu coração ver aquilo. A primeira vez que ele sorriu para mim foi quando fez 1 mês que estava conosco. Eu tinha feito um bolo de chocolate para comemorar, com uma velinha só. Meio boba a ideia, mas queria marcar a data. 1 mês do nosso Rogério na família, eu disse. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes, surpreso, e um sorrisinho apareceu no canto da boca. Foi pequeno, tímido, mas estava lá. José, que estava na ponta da mesa, também viu e me deu uma piscadinha. Naquela noite, pensei que tudo ia dar certo, que tínhamos feito a escolha certa. Rogério começou a ir para a escola do bairro. Os primeiros meses foram difíceis. Chegava em casa com os cadernos rasgados, às vezes com um olho roxo ou o joelho machucado. O que aconteceu? Eu perguntava, coração apertado. Nada, ele sempre respondia, os olhos baixos. Foi a professora, Dona Helena, que me contou que os outros meninos implicavam com ele, chamando de órfão, de filho de ninguém. Coisas que só criança cruel consegue inventar para machucar. Mas ele não reage, ela me disse, preocupada. Fica quieto, engole tudo. Isso não é normal, Dona Gertrudes. A maioria das crianças chora, briga, conta para um adulto. Ele parece desligado. Com o tempo, as coisas começaram a mudar, mas não do jeito que eu esperava. Rogério continuava quieto em casa, mas na escola, a professora começou a reclamar de outros problemas. Dizia que ele tinha explosões de raiva por coisas pequenas, um lápis quebrado, um livro que não achava. Chorava de repente, sem motivo aparente, ou ficava olhando para o nada por minutos a fio. Eu tentava conversar com ele, mas era como falar com uma parede. José, meu marido, já começava a ficar impaciente. Ele precisa de regras, Gege. Você mima demais o menino. Mas como não mimar? Eu olhava para aquele rostinho magro, para aqueles olhos que pareciam carregar um peso grande demais para uma criança de 9 anos, e tudo o que conseguia pensar era em como fazer ele se sentir amado, seguro. Ah, minha filha, se você está gostando desta história de superação, dá uma forcinha para o canal Memórias da Vovó, viu? É só clicar no botãozinho de gostei e se inscrever para não perder nenhuma das nossas histórias. Essa vovó velha aqui fica muito feliz em saber que tem gente querendo ouvir o que tenho para contar. Agora vamos continuar, porque essa história ainda tem muito para ser revelado. Tem coisas que a gente não gosta de lembrar, mas que precisam ser contadas para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Um dia, quando Rogério estava conosco há quase 1 ano, ele chegou da escola mais tarde que o normal. Era quase noite, e eu já estava preocupada, pensando em sair para procurar. Quando entrou pela porta, tinha um machucado feio no queixo e a camisa do uniforme rasgada. Meu Deus, menino! O que aconteceu? Perguntei, correndo para examinar o ferimento. Pela primeira vez desde que tinha chegado, ele explodiu. Jogou a mochila no chão com tanta força que os livros espalharam por toda a sala. Eles disseram que vocês só me adotaram porque recebem dinheiro do governo. Disseram que ninguém ia querer um menino velho como eu de verdade. Eu fiquei sem reação por alguns segundos, vendo aquele menino sempre tão controlado finalmente liberando a raiva que guardava.
Depois, sem pensar duas vezes, abracei ele forte. No começo, ele ficou duro como uma tábua. Depois, lentamente, foi relaxando, até que começou a chorar. Um choro tão profundo, tão sofrido, que parecia vir lá de dentro da alma. "Você é meu filho", eu disse com a voz tremendo de emoção. "Meu filho do coração. E não existe dinheiro nenhum do governo, existe amor. Você é um Oliveira agora, e ninguém vai te tirar da gente." Aquela noite parecia um ponto de virada, como se alguma coisa dentro dele tivesse se quebrado e permitido que a gente finalmente entrasse. Ele começou a falar mais durante o jantar, a contar da escola, a fazer perguntas sobre a família. José também foi se aproximando, ensinando ele a consertar coisas na casa, a pescar no rio nos fins de semana. Como eu estava enganada, minha filha. Como a gente pode ser cega quando quer acreditar demais em algo. Porque o que eu não sabia é que aquele era só o começo de uma história que ia se tornar cada vez mais difícil e que acabaria numa noite que mudaria nossa família para sempre. Sabe, minha filha, tem uma coisa que só aprendi depois de velha. Às vezes, o amor da gente é que nem uma venda nos olhos. Faz a gente ignorar o que está bem na nossa frente, aqueles sinais que o destino manda avisando que tem algo errado acontecendo debaixo do nosso próprio teto. Quando Rogério completou 11 anos, já estava com a gente há quase 2 anos. Parecia que as coisas estavam finalmente entrando nos eixos. O menino tinha crescido uns palmos, tinha ganhado um pouco de corpo, não era mais aquela criança magrela que chegou com a mochilinha pequena e os olhos assustados. Na escola, as notas dele eram boas, não excelentes como no começo, mas se mantinha na média. Os professores já não mandavam mais bilhetes reclamando de comportamento estranho. E ele até tinha feito 2 amigos no bairro, o Toninho e o Marcos, que às vezes vinham brincar lá em casa. Foi por essa época que meu Paulo, o filho mais velho, se casou com a Lourdes e se mudou para Porto Alegre. A Margarida também saiu de casa para estudar enfermagem na capital. De repente, era só eu, o José e o Rogério naquela casa que antes parecia tão apertada e agora ficou grande demais. Fico pensando se não foi isso que mexeu com a cabeça do menino, ver os irmãos saindo, mesmo que eles nunca tivessem sido muito próximos. Talvez tenha sentido, como se fosse ser abandonado de novo. As primeiras coisas que comecei a notar foram pequenas, mas estranhas. Objetos da casa que sumiam e apareciam em lugares diferentes. Uma tesoura que ficava na gaveta da cozinha e ia parar embaixo da cama dele. Um relógio de parede que desaparecia por dias e depois voltava para o mesmo lugar. Uma vez, meu terço de prata que ganhei da minha falecida mãe sumiu por uma semana inteira. Procurei em todo canto, rezei até para Santo Antônio, padroeiro das coisas perdidas. Quando já tinha perdido a esperança, encontrei ele enrolado dentro de uma meia no fundo da gaveta do Rogério. "Por que você pegou meu terço, filho?" Perguntei, tentando não mostrar irritação. Ele olhou para mim daquele jeito vazio que às vezes me dava arrepio. "Não peguei nada. Alguém deve ter colocado aí." O José já não tinha a mesma paciência que eu. "Não pode mentir, menino. Se pegou, tem que assumir. Não educamos filhos para ser mentirosos." Aquela foi a primeira vez que vi ele olhar para o José com raiva de verdade. Um olhar duro, adulto demais para um menino de 11 anos. Depois, saiu batendo a porta do quarto e passou o resto do dia sem falar com a gente. Também comecei a notar que Rogério ficava muito tempo sozinho. José comprou um videogame para ele no aniversário de 12 anos. Economizou meses para conseguir dar esse presente. Mas em vez de jogar as coisas normais que os meninos da idade dele jogavam, ele passava horas trancado no quarto, com jogos que eu nem entendia direito. Uma vez, entrei de repente para levar um lanche e o jogo que ele estava jogando parecia violento demais. Tinha sangue na tela, coisas horríveis. Ele fechou tudo na mesma hora que me viu. "Que jogo é esse, Rogério?" Perguntei, colocando o prato com bolo na mesinha. "Nada não, mãe. É só um jogo de aventura." Falei para o José sobre isso, mas ele disse que eu estava exagerando, que menino dessa idade gosta mesmo dessas coisas de ação, de luta. "Você protege demais o garoto, Gege. Ele tem que aprender a ser homem." Às vezes, Rogério demorava mais que o normal para voltar da escola. Dizia que tinha ficado na biblioteca estudando ou que tinha ido na casa de algum amigo. Acreditei por um bom tempo.
Até o dia que a coordenadora da escola ligou para minha casa perguntando por que Rogério tinha faltado 3 dias seguidos. Como assim faltado? Ele sai todo dia de uniforme, com a mochila nas costas. Respondi, sentindo o sangue gelar nas veias. Dona Gertrudes, faz 3 dias que seu filho não aparece aqui. Pensei que estivesse doente. Quando ele chegou em casa naquele dia, no horário normal, como se tivesse vindo da escola, confrontei ele. Primeiro negou, disse que a escola tinha se enganado. Quando mostrei o bilhete da coordenadora, mudou a história. Tinha ido sim para a escola, mas uns meninos estavam judiando dele, então resolveu matar aula. Por que não me contou, filho? Eu podia ter te ajudado, falado com a direção. Por que você não ia entender? Ele gritou, de um jeito que nunca tinha feito antes. Você acha que todo mundo é bonzinho igual você? Que todo mundo quer ajudar? Não é assim que o mundo funciona. José, que estava chegando do trabalho nessa hora, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Quando expliquei, ele ficou vermelho de raiva. Foi a primeira vez que vi meu marido erguer a mão para bater no Rogério, mas eu me meti na frente. Não, José, bater não resolve nada. Esse menino precisa de limite, Gertrudes. Não tá vendo o que tá acontecendo? Ele tá mentindo pra gente, matando aula. Deus sabe o que mais tá fazendo por aí. Rogério aproveitou a nossa discussão e saiu correndo, batendo a porta da rua com força. Só voltou de madrugada, quando a gente já tinha ligado até pra polícia. Entrou sem fazer barulho, mas eu estava acordada na sala, esperando. Quando acendi a luz, levei um susto. A roupa dele estava suja de terra, tinha um arranhão na cara, e os olhos pareciam de outra pessoa, dilatados, selvagens. Onde você esteve? Perguntei, segurando ele pelos ombros. Ficamos malucos de preocupação. Por aí, ele respondeu, desviando o olhar. Preciso tomar banho. No dia seguinte, encontrei um isqueiro e um maço de cigarros no bolso da calça dele quando fui lavar roupa. Chorei o dia inteiro, escondida. O que estava acontecendo com aquele menino que eu tanto amava? Onde tinha errado? Por que ele estava se afastando assim da gente? Passamos por uma fase difícil. José achava que precisávamos ser mais duros, colocar castigos, tirar privilégios. Eu ainda tentava conversar, entender o que se passava na cabeça dele. Levei até numa psicóloga do posto de saúde, mas ele não abriu a boca nas 3 sessões que consegui que ele fosse. Seu filho tem muita raiva guardada, dona Gertrudes, me disse a doutora depois da última consulta. Crianças que passaram por abandono, como ele, costumam ter problemas de apego, de confiança. Pode ser que ele esteja testando vocês, para ver se vocês também vão abandoná-lo, como a mãe biológica fez. Aquilo fez sentido. Resolvi que ia ter mais paciência, mostrar para ele que, não importava o que fizesse, nós éramos sua família agora e sempre. José não concordava muito com essa abordagem, mas acabou cedendo. Você sempre teve mais jeito com os meninos mesmo, ele disse, com aquele jeitão dele de quem não gosta de admitir que não sabe o que fazer. Foi por essa época que comecei a notar mudanças no corpo do Rogério. Ele já estava com 13 anos, entrando na adolescência. A voz engrossando, espinhas aparecendo no rosto, os braços e pernas crescendo tão rápido que as roupas ficavam pequenas num piscar de olhos. Junto com essas mudanças, veio também um interesse repentino em ficar bonito. Ele, que nunca se importava com o que vestia, agora queria roupas de marca, tênis caros que a gente mal podia pagar. Tá querendo impressionar alguma menina, é? José brincou um dia, quando ele apareceu na cozinha com o cabelo todo arrumado com gel. O rosto dele ficou vermelho como um tomate, mas não respondeu nada. Foi por essa época também que notei as revistas. Tinha encontrado embaixo do colchão dele quando fui trocar os lençóis. Revistas com mulheres nuas, daquelas bem indecentes. No começo fiquei chocada, mas depois pensei que talvez fosse normal para um menino daquela idade. Mesmo assim, aquilo me deixou incomodada. Não eram revistas comuns que os adolescentes costumavam ter. Aquelas eram mais extremas, se é que me entende. Mostrei para o José, que deu de ombros. Deixa o menino, Gege. Todo rapaz dessa idade tem curiosidade. Melhor isso que estar fazendo coisa errada por aí. Mas não era só isso. Comecei a perceber que Rogério olhava para mim de um jeito que me deixava desconfortável. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça.
Eu já estava com quase 50 anos na época, cabelo começando a ficar grisalho, corpo de mãe que já pariu 2 filhos. Não era possível que tivesse alguma coisa esquisita no olhar dele. Devia ser só preocupação minha, imaginação de velha boba. Até o dia que entrei no banheiro sem bater, a porta nem estava totalmente fechada, e encontrei ele com uma foto minha na mão. Uma foto antiga, de quando eu era mais jovem, que ficava num porta-retrato na sala. Ele ficou tão assustado que deixou a foto cair no chão. O vidro do porta-retrato quebrou. "O que você está fazendo, Rogério?" Perguntei confusa. "Nada, só achei a foto bonita", ele respondeu, saindo correndo e me empurrando no processo. Fiquei parada ali, sentindo um frio na espinha que não conseguia explicar. Aquilo não era normal. Tinha alguma coisa errada acontecendo, mas eu não conseguia admitir nem para mim mesma o que podia ser. Quando Rogério fez 14 anos, as coisas pioraram ainda mais. Ele praticamente não ficava mais em casa. Saía cedo, dizia que ia para a escola, mas raramente ia mesmo. Voltava tarde, às vezes cheirando a cigarro, às vezes com um olhar estranho, perdido. José e eu brigávamos quase toda noite por causa disso. Meu marido queria regras mais duras, queria até mandar ele de volta para o orfanato. Eu me desesperava só de pensar nisso. "Ele é nosso filho agora, José. A gente não devolve um filho como se fosse uma compra que deu errado. Mas não tá vendo que o menino tá se perdendo? Que não respeita a gente, não respeita as regras da casa? O que mais você quer que aconteça para entender que a situação tá fora de controle?" No fundo, acho que eu sabia que ele tinha razão. Mas meu coração de mãe não queria aceitar. Tinha prometido para aquele menino que nunca ia abandoná-lo, que era meu filho para sempre. Como podia voltar atrás? Foi então que começaram os sumiços de dinheiro. Primeiro foi pouco, R$ 50 da carteira do José, que ele achou que tinha gastado e esquecido. Depois 100 do meu envelope de feira. Quando o dinheiro da aposentadoria da minha cunhada, que eu guardava para ela todo mês, sumiu da gaveta da cômoda, não teve mais como negar. Confrontei Rogério numa tarde, quando ele chegou em casa. Já estávamos em 1994. Ele tinha 15 anos, e aquele menino magrelo e assustado tinha se transformado num rapaz alto, forte, com um olhar que alternava entre vazio e provocador. "Você pegou o dinheiro da tia Clara?" Perguntei diretamente, sem rodeios. "Que dinheiro?" ele respondeu, jogando a mochila no sofá e indo direto para a geladeira. "Você sabe muito bem que dinheiro, R$ 400 que estavam na minha gaveta. O dinheiro da aposentadoria da tia Clara que eu guardo para ela." Ele se virou para mim com uma lata de refrigerante na mão, e pela primeira vez vi um sorriso que me deu medo. Um sorriso frio, debochado. "E se eu peguei? O que você vai fazer?" Fiquei sem reação por alguns segundos. Aquele não era o meu Rogério. Não era o menino que eu tinha criado com tanto amor nos últimos 6 anos. Era um estranho na minha frente, usando o corpo do meu filho. "Por que você está fazendo isso, filho? Se precisava de dinheiro, era só pedir. A gente não tem muito, mas sempre deu um jeito. Não sou seu filho." Ele interrompeu com uma voz tão fria que parecia adulta. "Nunca fui. Você que inventou essa história toda na sua cabeça." Aquelas palavras foram como uma facada no peito. Senti as pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na mesa para não cair. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. "Não fala assim, Rogério. Eu te amo como filho, sim. Desde o primeiro dia." "Amor?" ele riu. Aquela risada estranha que não parecia dele. "Amor não existe, mãezinha. As pessoas só querem usar umas às outras. Igual você e o José me usaram para fingir que são os bons samaritanos, os salvadores do menino órfão." Ele passou por mim e foi para o quarto, me deixando ali, destruída com aquelas palavras. O que tinha acontecido com ele? O que tinha feito de errado? Onde estava aquele menino doce que, apesar de todos os problemas, tinha momentos de carinho, de gratidão? Naquele dia, chorei como nunca tinha chorado antes. José me encontrou assim quando chegou do trabalho, e só de olhar para mim, ele soube que algo grave tinha acontecido. Depois que contei tudo, meu marido ficou em silêncio por muito tempo, fumando um cigarro atrás do outro na varanda. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada. "Ele precisa de ajuda profissional, Gege. O tipo de ajuda que a gente não pode dar. Talvez seja melhor procurarmos uma instituição especializada."
Não! Gritei desesperada. Não vamos abandoná-lo. Ele só está confuso, perdido. É a adolescência, vai passar. José balançou a cabeça com aquela expressão de quem sabia mais do que falava. Meu marido sempre foi homem de pouca palavra, mas de muita observação. Tem alguma coisa errada com ele, Gertrudes. Alguma coisa além de ser adolescente, além de ter sido abandonado. Tem algo quebrado dentro daquele menino. Algo que talvez nem todo nosso amor consiga consertar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. Nos pequenos sinais que eu tinha ignorado, nas mudanças de comportamento, nos olhares estranhos, nas mentiras cada vez maiores. Será que José tinha razão? Será que tinha algo em Rogério que ia além do que podíamos entender ou ajudar? O que eu não sabia é que em apenas algumas semanas teria a resposta da pior maneira possível. Uma resposta que viria numa noite que mudaria tudo, que quebraria nossa família de um jeito que nunca mais seria consertada. Sabe, minha filha, tem um ditado antigo que diz que a gente só conhece verdadeiramente uma pessoa quando divide o mesmo teto. E foi isso que aconteceu com o Rogério. Quanto mais tempo ele passava na nossa casa, mais eu sentia que tinha um estranho morando com a gente. Não, meu filho. No inverno de 1994, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Rogério já estava com 15 anos, corpo de homem, voz grossa, mas a cabeça parecia de alguém que eu não conhecia. Tinha dias que ele chegava em casa e era aquele menino carinhoso que conheci no orfanato, me pedia bênção, ajudava o José a consertar alguma coisa no quintal, fazia os deveres da escola. Nessas horas, meu coração se enchia de esperança. Achava que tudo ia melhorar, que era só uma fase difícil. Mas tinha outros dias. Meu Deus, como explicar? Era como se fosse outra pessoa. Chegava com os olhos vermelhos, o andar diferente, o rosto fechado, e se trancava no quarto por horas. Se eu ou José tentava conversar, explodia em raiva, batia portas, quebrava coisas. Uma vez jogou o prato de comida na parede só porque pedi para ele abaixar o volume da música. "O que está acontecendo com você, filho?" Eu perguntava chorando, enquanto limpava os cacos de vidro e a comida espalhada. "Nada que você entenderia." Ele respondia sempre, com aquele olhar vazio que me dava calafrios. Foi por esse tempo que comecei a notar as marcas nos braços dele. No começo, achei que fosse briga de rua. Deus sabe que ele vivia se metendo em confusão no bairro. Mas um dia, quando entrei no quarto sem bater para deixar roupa limpa, vi ele injetando algo no braço. Fiquei paralisada na porta. A pilha de camisetas caiu das minhas mãos. Ele virou para mim com os olhos arregalados de susto, depois de raiva. "Sai daqui!" Ele gritou, levantando da cama num pulo. Corri para o quarto, tranquei a porta e liguei para o José no trabalho. Meu marido largou tudo e veio para casa naquela mesma hora. Quando chegou, Rogério já tinha saído, levando a mochila. Ficamos sentados na cozinha, sem saber o que fazer. "A gente tem que internar ele, Gede", José falou, passando a mão no rosto cansado. "Isso já passou dos limites. O menino tá usando droga dentro da nossa casa." Ainda tentei defender, dizer que talvez fosse só remédio para gripe, injeção de vitamina, qualquer coisa que não fosse o que eu sabia que era. Mas no fundo, eu também já tinha entendido. Meu filho adotivo, aquele menino que eu tinha prometido amar e proteger, tinha virado um viciado. Rogério só voltou 2 dias depois. Parecia um zumbi, magro, olheiras fundas, tremendo de frio mesmo sendo uma noite quente de verão. José o segurou pelos braços, fez sentar à mesa da cozinha. Pela primeira vez, vi meu marido chorando enquanto falava. "Olha o que você está fazendo com você mesmo, filho. Olha o que está fazendo com a sua mãe. Ela não dorme, não come, fica na janela esperando você voltar." Por um momento, pareceu que algo mudou no olhar de Rogério. Uma sombra de culpa, talvez até de vergonha. Mas passou rápido. "Vocês não entendem", ele murmurou. "Ninguém entende." "Então explica pra gente entender", eu implorei, segurando as mãos dele entre as minhas. Estavam frias como gelo, os dedos machucados, as unhas sujas. "O que está acontecendo com você? Desde quando isso começou? Por quê?" Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão.
Quando finalmente falou, a voz estava baixa, quase um sussurro. Vocês acham que sabem quem eu sou, mas não sabem. Ninguém sabe. Então conta pra gente. José insistiu. Somos sua família. Queremos ajudar. Rogério levantou os olhos e o que vi ali me deu medo. Um misto de raiva e algo que parecia prazer em nos ver sofrendo. Família? Ele riu daquele jeito frio que tinha adquirido. Isso aqui não é família. É só um arranjo conveniente. Vocês queriam um filho para substituir os que foram embora, e eu precisava de um teto. Aquelas palavras foram como facadas. Eu sabia que não era verdade, que amávamos Rogério como filho de verdade. Mas doía ouvir aquilo. Não é verdade, José respondeu com a voz mais firme. Você é nosso filho, sim. Por isso mesmo que vamos buscar ajuda para você. Amanhã mesmo vou te levar num lugar que trata de dependentes. Não vou para lugar nenhum, Rogério berrou, levantando da mesa com tanta força que derrubou a cadeira. Vocês não mandam em mim, não são meus pais de verdade. E saiu batendo a porta da rua com tanta força que o retrato da parede caiu. José correu atrás, mas ele já tinha sumido na escuridão. Naquela noite, decidimos que, quando ele voltasse, iríamos interná-lo, mesmo contra a vontade. Não tínhamos mais escolha. Mas ele não voltou no dia seguinte, nem no outro. Passou uma semana inteira, e nada do Rogério. Procuramos em todo canto, hospitais, delegacia, casa dos poucos amigos que conhecíamos. Ninguém tinha notícia. Até uns meninos que moravam na rua, embaixo da ponte do rio, disseram que tinham visto ele por lá, mas fazia dias que tinha sumido. Foi um dos piores momentos da minha vida. A culpa me corroía por dentro. Onde tinha errado? O que podia ter feito diferente? Por que não tinha visto os sinais antes? Cada noite que passava sem notícia era um tormento, imaginando meu filho na rua, passando frio, fome, usando aquelas drogas que estavam destruindo ele por dentro. Não é culpa sua, Diege. José tentava me consolar. Mas eu via o mesmo sofrimento nos olhos dele. Fizemos o melhor que podíamos. Quase 2 semanas depois, na hora do jantar, escutamos batidas na porta. Quando José abriu, lá estava Rogério. Mas não era o mesmo que tinha saído. Parecia ter envelhecido anos naquelas 2 semanas. Ainda mais magro, com um corte feio na sobrancelha, a roupa suja e rasgada. Mas o pior eram os olhos, vidrados, perdidos. Filho! Gritei, correndo para abraçar ele. Mal se aguentava em pé. O que fizeram com você? Ele não respondeu, só caiu nos meus braços, pesado como chumbo. José ajudou a carregá-lo para dentro. Deitamos ele no sofá. Estava ardendo em febre, tremendo. Quis chamar a ambulância, mas José achou melhor não. Se descobrirem que ele está usando droga, vão chamar a polícia. Pode piorar a situação. Vamos cuidar dele aqui mesmo. Passei a noite inteira ao lado do Rogério, trocando as compressas de água fria na testa, fazendo ele beber água, segurando enquanto vomitava tudo o que tentava engolir. De madrugada, no pior da febre, ele começou a delirar. Chamava pela mãe verdadeira. Gritava para alguém parar de bater nele. Chorava como uma criança pequena. Foi ali, ouvindo aqueles delírios, que comecei a juntar as peças. As coisas que não sabíamos sobre o passado dele, os traumas enterrados fundo que nenhum amor poderia curar sozinho. Ele murmurava nomes que nunca tinha mencionado acordado, falava de coisas que tinha visto, que tinha sofrido. Meu coração de mãe se apertava a cada revelação. Quanta dor um menino tão jovem já tinha carregado. De manhã, a febre cedeu um pouco. Ele acordou, olhou ao redor confuso, depois me viu sentada na cadeira ao lado. Mãe? Chamou, com uma voz que parecia de novo aquele menino de 9 anos que tinha chegado em casa com uma mochila pequena. A senhora tá aí? Tô aqui, filho, respondi segurando a mão dele. Não vou sair do seu lado. Por um momento, vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Pela primeira vez em muito tempo, parecia realmente o Rogério que eu conhecia, não aquele estranho que tinha tomado conta do corpo dele. Me desculpa, ele sussurrou. Eu não queria machucar vocês. Eu sei, filho, eu sei, mas agora a gente vai te ajudar, vai ficar tudo bem. Como eu estava enganada, minha filha. As coisas nunca mais ficariam bem, porque o que eu não sabia é que aquele momento de lucidez,
de arrependimento, era só uma pausa antes da tempestade que viria. Uma tempestade que mudaria nossas vidas para sempre. Durante os dias que se seguiram, cuidamos de Rogério em casa. A abstinência foi horrível de se ver. Ele suava frio, tremia, vomitava, chegou a ter convulsões. José queria levá-lo para o hospital, mas eu tinha medo que o internassem num lugar pior do que o que já estávamos passando, ou que o mandassem de volta para alguma instituição do governo. Então, cuidamos dele ali mesmo, eu e José, nos revezando para não deixá-lo sozinho nem um minuto. Aos poucos, ele foi melhorando. A cor voltou ao rosto, a fome apareceu, os tremores foram diminuindo. E com essa melhora física, uma mudança de comportamento também. Ele parecia o Rogério de antes. Educado, até carinhoso. Pedia desculpas pelo que tinha feito, agradecia pelo cuidado, prometia que ia mudar, que nunca mais ia usar drogas nem roubar da gente. E nós, bobos que éramos, acreditamos. José até tirou uma semana de folga do trabalho para ficar de olho nele, garantir que não saísse sozinho, que não voltasse para o mesmo caminho. Mas depois teve que voltar. A vida não para só porque a gente tá com problema, né, minha filha? As contas continuavam chegando, a comida precisava ser comprada, o aluguel pago. Nas primeiras semanas de outubro, tudo parecia estar voltando aos trilhos. Rogério tinha voltado para a escola, chegava em casa no horário certo, fazia os trabalhos, até começou a ajudar em casa. Cortava a grama do vizinho para ganhar um trocado, lavava a louça sem precisar pedir. Já estávamos até planejando matricular ele num curso técnico no ano seguinte, dar uma profissão para o menino. Uma noite, estávamos jantando os três juntos, como há muito tempo não fazíamos, quando Rogério me olhou com aqueles olhos grandes, agora limpos das drogas, e disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, a senhora sempre quis saber por que comecei a usar droga. José e eu ficamos tensos de repente. Era um assunto que vínhamos evitando, com medo de trazer lembranças ruins, de despertar aquele outro Rogério que tanto nos assustava. Só se você quiser falar, filho, respondi com cautela. Quero sim. Acho que vocês merecem saber. Ele respirou fundo. Foi por causa da minha mãe verdadeira, não da que morreu de overdose quando eu era pequeno. Isso é mentira que inventaram no orfanato. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 4 anos. Deixou na porta de uma igreja com um bilhete. Nunca soube por quê. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. Tantos anos e nunca tinha conseguido fazer ele falar sobre o passado. Depois, fui de família em família, de orfanato em orfanato. Em um deles, tinha um funcionário. Ele parou, engoliu em seco. Ele fazia coisas com as crianças, coisas ruins. José baixou o garfo, o rosto ficando vermelho de raiva. Eu senti uma náusea subindo pela garganta. Por isso que quando vocês me adotaram, eu não conseguia confiar. Não conseguia acreditar que alguém ia querer mesmo ficar comigo, cuidar de mim sem querer nada em troca. Ele limpou uma lágrima com as costas da mão. Aí na escola conheci uns meninos mais velhos. Eles me deram essas coisas para usar, disseram que ia fazer a dor passar. E por um tempo funcionou mesmo. Quando estava drogado, não lembrava de nada. Não sentia nada. Levantei da mesa, dei a volta e abracei meu filho com toda a força que tinha. José também veio. Colocou a mão no ombro dele. Pela primeira vez, parecia que tínhamos derrubado uma barreira, chegado até o verdadeiro Rogério, aquele menino machucado que precisava desesperadamente de amor, mas não sabia como receber. Vai ficar tudo bem agora, filho, prometi, beijando o topo da cabeça dele. A gente vai ajudar você a superar isso. Juntos, como família. Naquela noite, deitei ao lado do José com o coração cheio de esperança. Finalmente tínhamos entendido o que acontecia com nosso filho. Finalmente, podíamos ajudar de verdade. Acho que agora as coisas vão melhorar. Falei pro meu marido, enquanto apagava a luz. Ele abriu o coração pra gente. José ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. Tomara que sim, Gege. Mas não sei. Tem algo no olhar dele que ainda me preocupa. É trauma, José. O menino passou por coisa que a gente nem consegue imaginar. Vai levar tempo, mas ele vai melhorar. Você vai ver. Encostei a cabeça no peito do meu marido e adormeci, sentindo uma paz que não sentia há anos. Mal sabia que seria a última noite de paz que teríamos naquela casa.
Porque menos de uma semana depois, aconteceria o que nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que pudesse acontecer sob o meu próprio teto. Era final de outubro de 1994, uma quinta-feira que começou igual tantas outras. O dia tinha sido quente, daquele jeito abafado que faz a gente em Cachoeira do Sul saber que vem tempestade por aí. Rogério tinha ido para a escola de manhã, voltou no horário certo, até jantou com a gente. Arroz, feijão e um frango ensopado que eu tinha feito. Estava calado, mas isso não era novidade. Desde a nossa conversa sobre o passado dele, ele ficava assim às vezes, mergulhado nos próprios pensamentos. José comentou durante o jantar que no dia seguinte ia precisar sair mais cedo para o trabalho. Tinha uma carga grande chegando na cooperativa, e ele, como encarregado, precisava estar lá antes de todo mundo. Lembro que Rogério olhou para o meu marido de um jeito estranho quando ele falou isso, mas na hora não dei importância. Antes de continuar a história, lembre-se de curtir essa minha história e se inscrever nesse canal. Obrigado a todos por estarem me assistindo. Depois do jantar, Rogério disse que ia para o quarto estudar para uma prova. José ficou na sala, vendo o jornal na televisão. Eu arrumei a cozinha e fui tomar banho. Era nossa rotina normal, nada diferente de qualquer outra noite. Por volta das 10 horas, José veio para o quarto. Estava cansado. Logo pegou no sono. Eu ainda fiquei um tempinho acordada, rezando o terço como fazia todas as noites, agradecendo que as coisas pareciam finalmente estar entrando nos eixos. Adormeci com o barulho da chuva que tinha começado a cair lá fora. Uma chuva forte, com trovoadas, daquelas que fazem a gente se encolher debaixo das cobertas, agradecendo por ter um teto sobre a cabeça. Não sei dizer exatamente que horas eram quando acordei. Talvez 3, 4 da manhã. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava úmido, pesado. Abri os olhos com aquela sensação estranha de que tinha alguém me olhando. Sabe aquele arrepio na nuca que a gente sente quando tem alguma coisa errada? No começo, achei que fosse só impressão, que tinha acordado de algum pesadelo que não lembrava, mas então vi uma sombra se movendo no quarto. No susto, achei que fosse um ladrão que tinha entrado pela janela. Ia gritar para acordar José, quando a sombra chegou mais perto da cama e percebi, com o coração quase parando, que era Rogério. Ele estava parado ao lado da minha cama, olhando para mim de um jeito que nunca vou esquecer na vida. Não era o olhar do meu filho, era o olhar de um estranho, de alguém que eu não conhecia. Frio, vazio, mas ao mesmo tempo intenso demais. Rogério? Chamei baixinho, confusa. O que foi, filho? Está passando mal? Ele não respondeu, só continuou me olhando daquele jeito que me gelou a alma. Foi então que percebi que ele estava sem camisa, só de bermuda. E quando meus olhos se acostumaram mais com o escuro, notei algo que me fez parar de respirar. Ele estava excitado, de um jeito que nenhuma mãe deveria ver seu filho. O que você está fazendo? Perguntei, a voz tremendo de medo. Tentei me sentar na cama, me afastar, mas com um movimento rápido ele colocou a mão sobre minha boca, impedindo que eu gritasse. Shh! Ele sussurrou, chegando mais perto. Não acorda o José. Não quero machucá-lo. O terror que senti naquele momento não dá para explicar com palavras. Era meu filho, aquele menino que eu tinha criado com tanto amor, que eu tinha prometido proteger. E ali estava ele, como uma fera prestes a atacar sua própria mãe. Tentei me debater, empurrar ele para longe, mas Rogério era forte, muito mais forte do que eu jamais imaginei. Com um movimento, ele subiu na cama, por cima de mim. Senti o peso dele me imobilizando, a mão apertando minha boca com tanta força que mal conseguia respirar. Sempre quis fazer isso. Ele sussurrou no meu ouvido, palavras que me deram ânsia de vômito. Desde o primeiro dia que vim para essa casa, a senhora não percebia como eu olhava, como eu seguia pela casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu tentava desesperadamente acordar José, que dormia do outro lado da cama. Mas meu marido sempre teve sono pesado, nunca acordava com facilidade. Nos meus olhos apavorados, implorei para Rogério parar, para voltar a ser o menino que eu conhecia, que eu amava. Por um instante, parecia que ele hesitou. Vi um lampejo de confusão passar pelos olhos dele, como se por um segundo tivesse voltado a si. Mas logo aquele olhar vazio retornou,
e ele começou a puxar o lençol que me cobria. Foi nesse momento que José finalmente acordou. Talvez pelo movimento na cama, talvez pelo sexto sentido que só um pai tem, não sei. Só sei que de repente escutei a voz do meu marido, confusa no início, depois carregada de um horror que nunca tinha ouvido antes. Que diabos é isso? José gritou, sentando na cama de um pulo. Rogério virou a cabeça, assustado, mas não saiu de cima de mim. Foi como se algo tivesse quebrado dentro dele de vez, como se aquele último fio de humanidade que ainda restava tivesse se rompido. Sai de cima dela! José berrou, pulando em cima de Rogério com uma força que eu não sabia que meu marido de 55 anos ainda tinha. Os dois caíram no chão num baque surdo, derrubando o abajur da mesinha de cabeceira. Ouvi gritos, sons de luta, coisas quebrando. Acendi a luz do quarto com as mãos tremendo e vi uma cena que nunca vou esquecer. José e Rogério rolando pelo chão. Meu marido tentando imobilizar nosso filho, que se debatia como um animal selvagem. Chama a polícia! José gritou para mim enquanto tentava segurar os braços de Rogério. Vai, Gertrudes, chama a polícia! Mas eu estava paralisada, em choque, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Como tínhamos chegado àquele ponto? Como o menino que eu tinha prometido amar e proteger tinha se transformado naquele monstro? Com um movimento brusco, Rogério conseguiu se soltar de José. Vi meu filho agarrar algo do chão, o abajur quebrado, e antes que pudesse gritar um aviso, ele acertou a cabeça do meu marido com toda a força. José caiu para trás, um filete de sangue escorrendo pela testa. Não estava desacordado, mas atordoado demais para reagir. Rogério se levantou, olhando do pai para mim com um sorriso que não parecia humano. Viu o que você fez? Ele disse, apontando para José sangrando no chão. Se tivesse ficado quieta, nada disso precisava acontecer. Aquela voz não era a voz do meu Rogério. Era a voz de alguém, ou algo, que tinha tomado conta dele. Naquele momento, um instinto que nem sabia que tinha, despertou dentro de mim. Pulei da cama, passei correndo por Rogério e consegui sair para o corredor. Socorro! Gritei, correndo em direção à porta da frente. Alguém me ajuda! Rogério veio atrás de mim, mas tropecou nos móveis da sala escura. Consegui chegar até a porta, destrancá-la com dedos trêmulos e sair para a rua, ainda de camisola. A noite estava fria e úmida depois da chuva, mas mal senti o frio. Só corri. Corri como nunca tinha corrido antes, gritando por ajuda. Foi o seu Armando, nosso vizinho da frente, que saiu primeiro. Depois, a dona Lourdes da casa ao lado. Logo tinha meia dúzia de vizinhos na rua, confusos, assustados com a mulher de camisola gritando em desespero no meio da madrugada. Meu filho, meu marido, por favor, alguém chama a polícia. Seu Armando e o filho mais velho, um rapagão forte que trabalhava como segurança, correram para nossa casa. Rogério tinha desaparecido, pulado o muro dos fundos, descobrimos depois. José estava sentado no sofá da sala, segurando um pano contra o corte na testa, pálido e tremendo. A polícia chegou quase meia hora depois. Naquela época, em cidade pequena, as coisas demoravam mais. O delegado Osvaldo conhecia nossa família há anos. Não podia acreditar quando contamos o que tinha acontecido. Tem certeza, dona Gertrudes? O Rogério? Aquele menino quieto? Como explica para alguém que seu próprio filho, que você criou por 6 anos, tinha tentado... Nem conseguia dizer a palavra. Como admite que aquele menino que todo mundo via como tímido, educado, escondia um lado que nem a gente, que vivia sob o mesmo teto, conhecia completamente? Fizeram buscas pela cidade toda, mas Rogério tinha sumido. José foi levado para o pequeno hospital de Cachoeira do Sul, onde deram alguns pontos na testa dele e receitaram calmantes para nós dois. Quando voltamos para casa, de manhã, parecia que tinha passado um furacão por ali. Móveis quebrados, vidros pelo chão, manchas de sangue no carpete do quarto. Mas o pior não era a bagunça física. Era o sentimento de que algo tinha sido irremediavelmente destruído. Nossa família, nossa confiança, nossa sensação de segurança. Durante dias, não consegui dormir direito. Cada barulho na noite me fazia pular da cama, achando que era ele voltando. José, meu marido sempre tão forte, também estava destruído.
Não era só o ferimento físico, era a ferida na alma, a sensação de que tínhamos falhado como pais, que não tínhamos conseguido ver o mal crescendo debaixo do nosso próprio teto. Passaram-se 3 dias sem notícias, até que numa tarde o telefone tocou. Era o delegado Osvaldo. Dona Gertrudes, encontramos o Rogério. Meu coração disparou. Por um momento, aquele instinto de mãe que nunca morre completamente tomou conta de mim, e só conseguia pensar se ele estava bem, se estava machucado. Onde? Como ele está? Houve um silêncio do outro lado da linha, e então a voz grave do delegado. Ele está vivo, mas não está bem, Dona Gertrudes. Encontramos ele numa casa abandonada perto da estação de trem. Tinha usado muita droga. Parece que tentou se matar. O mundo pareceu parar por um instante. Apesar de tudo que tinha acontecido, era meu filho. O menino que eu tinha prometido nunca abandonar. Levamos ele para o hospital primeiro, continuou o delegado. Depois vai ser transferido para o hospital psiquiátrico em Santa Maria. Os médicos acham que ele tem problemas mentais sérios, além da dependência química. Não sei bem como terminei aquela ligação, nem como consegui contar para José o que tinha acontecido. Sei que naquela mesma tarde fomos visitar Rogério no hospital. Ele estava algemado à cama, sedado, os olhos semicerrados. Não parecia nos reconhecer, ou talvez estivesse fingindo. Lembro de ter segurado a mão dele, fria e sem vida, e chorado até não ter mais lágrimas. Por que, filho? Perguntei, mesmo sabendo que não teria resposta. Por quê? No dia seguinte, ele foi transferido para o hospital psiquiátrico. Fomos autorizados a visitá-lo uma semana depois. Era um lugar triste, com paredes brancas descascando, cheio de pessoas de olhar perdido vagando pelos corredores. Um médico nos recebeu antes da visita, um homem jovem com olheiras profundas e cabelo já rareando. Seu filho tem um quadro complexo, ele explicou, folheando uma pasta. Esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial, além da dependência química. Provavelmente já tinha esses problemas quando vocês o adotaram, mas foram se manifestando aos poucos, agravados pelo uso de drogas. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras difíceis que tentavam explicar como nosso filho tinha se transformado num estranho diante dos nossos olhos. Ele se lembra do que fez? José perguntou, a voz rouca. O médico ajeitou os óculos. Sim e não. Ele alterna momentos de lucidez em que parece arrependido, com outros em que nega tudo ou diz que vocês mereciam. É característico do quadro dele. Não consegue manter uma linha coerente de pensamento. Quando finalmente entramos no quarto onde Rogério estava, mal reconheci meu filho. Tinha perdido ainda mais peso, o rosto encovado, olheiras profundas, o cabelo cortado bem curto. Estava sentado na cama, olhando pela janela gradeada. Filho? Chamei, cautelosa. Ele virou a cabeça devagar. Por um instante, achei que vi um lampejo do antigo Rogério naqueles olhos. O menino assustado que tinha chegado na nossa casa 6 anos antes. Mas logo aquele olhar vazio, distante, tomou conta de novo. O que vocês querem aqui? Ele perguntou, a voz monótona, sem emoção. Viemos ver como você está, José respondeu, mantendo distância. Percebi que meu marido não conseguia mais olhar para Rogério da mesma forma. Algo tinha se quebrado para sempre entre eles. Rogério deu uma risada seca, sem humor. Agora é tarde demais para se preocupar, não acham? Nunca é tarde, filho, eu disse, ainda tentando alcançar alguma parte dele que pudesse estar intacta. Você está doente, mas vai melhorar. E quando melhorar? E quando eu melhorar o quê? Ele interrompeu, a voz ficando mais agitada. Vou voltar para casa? Vamos ser uma família feliz de novo? Depois do que eu fiz, não tinha resposta para aquilo. Porque no fundo, eu sabia que era verdade. Nada seria como antes. Mesmo se um dia ele melhorasse, mesmo se um dia pudéssemos perdoar, as cicatrizes seriam permanentes. Aquela foi a última vez que vimos o Rogério. Algumas semanas depois, ele foi transferido para um hospital de custódia em Porto Alegre, um lugar para criminosos com doença mental. O juiz determinou que ele ficaria lá por tempo indeterminado, até que estivesse curado, se algum dia isso acontecesse. José e eu voltamos para casa, para uma vida que parecia vazia, sem sentido.
Nossa casa, que já tinha sido um lugar cheio de esperança, agora parecia assombrada pelas lembranças. Cada canto, cada móvel, cada fotografia na parede contava uma história diferente, mas todas terminavam da mesma forma dolorosa. Tentamos seguir em frente, mas nunca mais fomos os mesmos. José, meu marido forte que nunca demonstrava fraqueza, começou a beber mais que o normal. À noite, eu o ouvia andando pela casa, verificando as fechaduras, olhando embaixo das camas, como se ainda esperasse encontrar algum monstro escondido. Eu mesma comecei a ter pesadelos terríveis, acordava gritando, suando frio. E sempre, a mesma pergunta me atormentava. Como não vimos? Como não percebemos que havia algo tão errado acontecendo bem debaixo do nosso nariz? Será que estávamos tão desesperados para salvar aquele menino que nos recusamos a ver os sinais? Hoje, sentada nesta varanda velha, olhando o rio Jacuí que continua correndo como se nada tivesse acontecido, consigo olhar para trás com um pouco mais de clareza. Já se passaram mais de 30 anos desde aquela noite terrível. O tempo não cura todas as feridas, como dizem, mas ensina a gente a viver com as cicatrizes. José, meu marido, faleceu em 2003, de um infarte. Nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Carregou uma culpa que não era dele até o último dia. Eu devia ter percebido, Gege, ele dizia às vezes, geralmente depois de umas cachaças. Devia ter protegido você. Nossos filhos biológicos, o Paulo e a Margarida, tentaram nos apoiar como podiam, mas moravam longe, tinham suas próprias famílias, seus próprios problemas. E para ser sincera, acho que também sentiam um pouco de culpa por não estarem lá quando tudo aconteceu, por terem deixado os pais idosos sozinhos com aquele menino problemático. Quanto ao Rogério, recebemos notícias dele de vez em quando, através do serviço social. Sei que ainda está internado, depois de tantos anos. Teve períodos melhores, períodos piores. Em 2008, chegou a ser avaliado para possível liberação, mas teve uma recaída violenta e voltou para tratamento intensivo. A última carta que recebi sobre ele, uns 2 anos atrás, dizia que estava estável, medicado, participando das atividades de terapia. Mas nunca mais vai ser livre de verdade. Nem da instituição, nem dos demônios que carrega dentro de si. Não fui visitá-lo mais, nem quando José morreu, nem nas datas importantes. Alguns podem me julgar por isso, achar que abandonei meu filho na hora que ele mais precisava. Mas a verdade é que não conseguia olhar para ele sem reviver aquela noite, sem sentir aquele terror novamente. E mesmo assim, minha filha, mesmo depois de tudo, ainda sinto uma dor no peito quando penso nele. Não no Rogério daquela noite terrível, mas no menino de 9 anos com os olhos grandes e assustados, com a mochilinha pequena contendo tudo que ele tinha no mundo. No menino que, por um breve período, foi realmente meu filho. Com o tempo, aprendi algumas coisas que quero compartilhar com vocês. Talvez ajude alguma mãe, algum pai que esteja passando por situação parecida. Que Deus proteja que não seja tão extrema quanto a nossa. Primeiro, entendi que amor não cura tudo. A gente cresce ouvindo que o amor de mãe pode mover montanhas, superar qualquer obstáculo. Não é verdade. Algumas feridas são profundas demais. Alguns problemas precisam de ajuda profissional, de medicina, de tratamento sério. Amar é importante, fundamental até, mas não é suficiente. Segundo, aprendi a reconhecer sinais. Hoje, quando vejo um jovem com comportamento parecido com o que o Rogério começou a mostrar, sinto um arrepio na espinha. Os olhares vazios, as mudanças bruscas de humor, a crueldade com animais ou pessoas mais fracas, as mentiras cada vez maiores, o isolamento crescente, são avisos que a vida nos dá e que precisamos levar a sério. Terceiro, entendi que nunca devemos ignorar nosso instinto. Aquela vozinha dentro da gente que diz que tem algo errado, não fala à toa. Quantas vezes senti que havia algo estranho no olhar do Rogério, na forma como ele me seguia pela casa, como pegava minhas coisas escondido? Mas ignorei porque não queria acreditar, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem. Quarto, aprendi que algumas pessoas já vêm ao mundo com algo quebrado dentro delas. Não é culpa dos pais,
Não é culpa do ambiente, é algo na própria constituição delas. Claro que abandono, abuso, traumas pioram tudo, como no caso do Rogério. Mas algumas almas já nascem com uma escuridão que nem todo amor do mundo consegue iluminar. Por fim, entendi que perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar. Perdoei o Rogério, no sentido de não carregar ódio dele, de entender que estava doente, que não tinha controle total sobre suas ações. Mas isso não significa que eu pudesse confiar nele novamente, ou colocar outras pessoas em risco por causa de um sentimento de culpa ou dever maternal. Nos anos que se seguiram àquela noite, conheci outras famílias que passaram por situações semelhantes, não exatamente iguais, mas com filhos que tinham problemas mentais sérios, que se tornaram violentos, perigosos. É mais comum do que a gente imagina, mas ninguém fala sobre isso. Parece que existe uma conspiração de silêncio, como se admitir que seu filho pode ser uma ameaça fosse o maior fracasso que uma mãe pode ter. Formamos até um grupo de apoio, aqui em Cachoeira do Sul. Nos reunimos uma vez por mês na igreja, compartilhamos nossas histórias, nossas dores, nossas pequenas vitórias. Ajuda a saber que não estamos sozinhas, que outras mães também carregam esse fardo silencioso. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por essa tragédia, mas não definida por ela. Tive momentos de alegria também. O casamento do Paulo, o nascimento dos meus netos, as visitas da Margarida quando consegue vir de Porto Alegre. A vida continua, mesmo quando parece impossível seguir em frente. Se você está passando por algo parecido, se tem um filho com problemas mentais que está se tornando uma ameaça, não tenha vergonha de buscar ajuda. Não espere até ser tarde demais, como eu esperei. Não deixe que o amor te cegue para os perigos reais. E lembre-se, você não é uma má mãe por reconhecer que seu filho precisa de mais ajuda do que você pode dar. Ah, minha filha, se você gostou dessa história, mesmo sendo tão triste, não deixe de se inscrever no canal Memórias da Vovó. É só clicar no botãozinho logo abaixo do vídeo. E se quiser conversar com outras pessoas que acompanham nossas histórias, entre no grupo do WhatsApp que está lá na descrição. Lá, a equipe deste canal conta mais histórias e faz amizade com gente de todo esse Brasil. E lembra, minha querida, a sabedoria não vem dos livros, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muitas cicatrizes e muitas histórias ainda para contar. Algumas boas, algumas ruins, mas todas verdadeiras, todas parte dessa grande jornada que é viver. Às vezes a gente passa anos cruzando com as mesmas pessoas e nunca imagina o que elas viveram, o que elas fizeram para sobreviver. Cada rosto enrugado como o meu esconde 1000 histórias, 1000 batalhas silenciosas. E se minha história puder ajudar alguém a não passar pelo que passei, já terá valido a pena compartilhar essa dor antiga. Obrigada por me ouvir, por me deixar desabafar. Que Deus proteja você e sua família e mantenha os males bem longe do seu lar.